E aí? Olha só. Hum, é, Às vezes eu acredito que há uma confusão é, de quem está começando agora entre o problema e o diagnóstico. As pessoas, elas têm uma... E eu estou falando das pessoas, os internos, os alunos de medicina, os recém-formados em medicina, estão em busca do diagnóstico. E aí, o que é um problema é que, por causa da busca do diagnóstico, elas esquecem que para eu chegar no diagnóstico, o meu problema tem que estar muito bem descrito. Diagnóstico. O meu problema tem que estar muito bem descrito, muito bem avaliado. Um problema bem definido é já é a metade da solução. Alguém disse isso aí no passado. Não lembro quem foi, mas faz sentido. É, a definição ou a delimitação de um problema, de suas características, já é parte do diagnóstico. Eu gosto de dizer que o diagnóstico é o problema visto em alta resolução. Então, a redação clínica é importante e ela está falando diretamente com o ensino semiológico, é de que, inicialmente, o que a gente faz é descrever. Depois a gente define. Por que que deve ser feito? O que a gente coloca no papel, e nesse caso, o que a gente coloca no prontuário eletrônico, é a nossa tomada de decisões. É o que a gente está colocando lá. É justificando o que a gente está fazendo. Não só o que a gente está fazendo, mas bem justificando as nossas decisões. Tá lá e tem que estar muito claro que eu pedi o exame e por que que eu pedi o exame. Isso tem que estar claro porque essa decisão ela tem que ser ah, ah, ela tem que ser avaliada. E essa avaliação só é possível se você descrever o problema de forma adequada, dizer o que foi feito e por que foi feito. Então, eu preciso de uma tomada de decisão justificável, e uma tomada de decisão justificável só é possível quando o problema está bem definido. E o problema bem definido depende de conhecimento semiológico. Se eu não tiver conhecimento semiológico, eu não descrevo o problema. Se eu não descrevo o problema e o problema é mal definido, se eu tenho um problema mal definido, eu não tenho um diagnóstico. Se eu não tenho um diagnóstico, a minha tomada de decisão ela é completamente caótica e injustificável. Então, eu peguei um trecho, eu peguei, como eu tinha feito no vídeo anterior, eu peguei uma avaliação de um paciente de forma aleatória. Alterei todas as informações que pudessem identificar esse paciente, mas mantive o cerne do raciocínio clínico de quem escreveu. Presta só, o que está escrito faz parte do raciocínio dessa pessoa. Se ela fez de forma pouco cuidadosa, é porque ela raciocinou também de forma pouco cuidadosa. Infelizmente. Obviamente, eu não devo cobrar de um médico da urgência que me dê um diagnóstico, mas o médico de urgência tem que ser capaz de fazer uma boa descrição do problema. Ele não precisa acertar o diagnóstico, mas ele tem que estar muito claro nessa definição do problema. E olha só, então, esse pedacinho, vou falar desse primeiro parágrafo aqui. Está escrito o seguinte: paciente proveniente do município de Joniambu
acompanhado do filho para avaliação da cirurgia vascular devido a quadro de trauma em pé esquerdo com cicatrização difícil e regulado via NIR para cirurgia vascular. Esse é o primeiro parágrafo. Eu vou ler o restante da avaliação e aí vocês vão me dizer o quanto que isso está confuso e problemático. Durante a admissão, percebo o paciente levemente desorientado, proferindo palavras sem nexo, apresentando glicemia capilar de 270 mg por decilitro e inquieto. O acompanhante dispõe de poucas informações. Relata que no dia de hoje o paciente apresentou 2 episódios de vômitos pela manhã e que há 2 meses vem cursando com oscilação do humor, alucinações e inapetência. O paciente mora com a outra filha, apresenta limitação do movimento há algum tempo, porém não é completamente acamado. SIC. Paciente eupneico em ar ambiente, sem esforço respiratório. Nega alergias. Hipertenso, diabético, contato com fogão a lenha. Faz uso de captopril, glimepirida, risperidona, amlodipino e metformina. Perfeito. Então vamos lá para o primeiro parágrafo. Vocês viram que ele citou uma série de problemas. Problema é qualquer dado clínico que demanda a atenção nossa, a nossa atenção como médicos que estamos avaliando o paciente. Ok? O que é comum é que o paciente tenha múltiplos problemas. Mas existe um problema central aqui, que a gente tem que priorizar esses problemas. A gente não resolve todos os problemas ao mesmo tempo. A gente precisa de priorização. Alguns problemas devem ser resolvidos antes de outros problemas. E aí, temos o seguinte. Aqui temos um problema aqui. Falando de problema, né? Temos um problema aqui que é o seguinte. Existe uma redundância aqui, então vamos já apagar isso aqui. A gente falou aqui de atualização vascular. Então, tá bom, vamos lá. Quem escreveu isso aqui não foi o vascular, foi o médico que atendeu inicialmente, né? O paciente de outro município, acompanhado do filho, ótimo, e regulado pelo NIR, ótimo. O que ficou faltando aqui inicialmente, que me deu muita gastura, é minha identificação mínima sobre homem, mulher, idoso, adulto, né? Pô, seria muito legal se ele colocasse assim, olha, homem, idoso, proveniente do município de Joniambu, acompanhado do filho, para avaliação da cirurgia vascular. Muito bom. Então, pô, ia ser muito legal. Né? Isso aqui são dados demográficos de contexto. Demografia, isso aqui é contexto clínico, pô, isso aqui é impossível de ter qualquer raciocínio clínico se não souber faixa etária e gênero. É impossível. Quer dizer, é possível, mas é muito difícil. E aí a gente tem o seguinte. Qual que é o problema? Quadro de trauma em pé esquerdo com cicatrização difícil. Veja só, trauma é um mecanismo, não é o problema. O problema é uma lesão. Então não tem como eu ter um trauma de cicatrização difícil. Eu tenho uma lesão traumática e essa lesão traumática tem uma cicatrização difícil. E veja só, eu preciso que esse encaminhamento seja justificável para que eu chame o especialista. É nessa hora que o especialista fica puto e fica puto com razão. Fica puto com razão não porque ele não deve fazer o que ele tem que fazer, mas ele é chamado sem nenhuma contextualização do problema. E ele é um especialista e os problemas são vários. E se ele tiver que agir como um clínico, ele não vai conseguir resolver os problemas de especialista que ele tem que resolver.
E aí ele fica puto. E aí nessas horas eu dou razão pro cara, né? Então olha só, é uma lesão traumática. E aí eu tenho a localização no pé esquerdo, ok? Então vamos... Deixa eu subir aqui. Aqui. E aqui é no pé esquerdo. Legal. Eu tenho uma caracterização aqui, cicatrização difícil, e eu tenho essa, imagino, lesão traumática que foi confundida aqui pelo trauma. Agora, que lesão? Que lesão traumática? Ah, é uma úlcera? É uma úlcera? É uma fratura? O que está lesionado? É a pele? É o músculo? É o osso? Ok? No pé esquerdo, o pé é enorme, né? Tem um monte de região. É aonde no pé? É na planta do pé. É no dedo. É no hálux. É no peito do pé, no dorso do pé. É no tornozelo. Aonde? Onde? Onde é a lesão? Então, a lesão traumática não cicatrizada ou de cicatrização difícil no pé esquerdo. Se você vai chamar um vascular, você tem que dizer que provavelmente, associado a essa lesão traumática, existe um problema, né? Existe um problema venoso, arterial ou linfático. Ou problema venoso, ou problema arterial, ou problema linfático. Se não for nenhum dos três, eu não tenho por que chamar o vascular. Lesão traumática, cicatrização difícil, eu imagino que possa ser arterial. Se eu fosse chutar, tá? Eu até diria que pudesse ser arterial, seria talvez mais provável. Então, aonde que é? Além disso, como essa lesão, qual é o padrão temporal dessa lesão? Qual é o padrão temporal? Essa lesão é crônica? Deve ser. Cicatrização é difícil? Talvez tenha um tempo. Mas quanto tempo? Como é que tem? Como é que é a lesão? A lesão está progressiva? Ela progride? Está piorando? Existe progressão de lesão? O que está associado à lesão? Está associado a dor, eritema, edema, exsudato ou secreção de ferida? De que forma eu posso descrever o meu problema para que eu possa ter como pista de que este problema é vascular? Eu tomei uma decisão, eu vi um paciente, ele tem uma ferida no pé e a ferida não cicatriza. Eu tenho que descrever essa ferida. Eu não tenho ideia de por que ele tem, mas eu tenho que descrever essa ferida da forma mais apropriada possível para que eu possa chamar um vascular para me ajudar. Ok? Existe uma informação que veio aqui, posterior, que me ajuda a entender um pouco, talvez, a questão da cicatrização, né? Tem essa questão de que um paciente diabético, hiperglicêmico, tem grandes problemas em cicatrização de ferida. Legal, e a gente sabe que ele é diabético. Ele sabe que ele é diabético, faz uso de medicação, olha só. Ele está usando aqui glimepirida, metformina. Ele é diabético e ele está, no momento, hiperglicêmico. Ou seja, ele é um diabético não compensado. Então, se eu colocar aqui, ó, diabético, e sabendo que o paciente diabético tem vasculopatia associada ao diabetes, porque tem aterosclerose acelerada e vai ter muito problema arterial nas extremidades, faz eu entender por que ele pode ter uma ferida na perna que não cicatriza.
Então essa informação é tão importante para o contexto deste problema que ela tem que estar na cabeceira do problema. Então muito melhor seria homem, idoso, diabético, e aqui eu posso até inclusive colocar se é insulino dependente, se com adesão ruim ao tratamento, proveniente do município, acompanhado do filho, com lesão traumática em pé esquerdo, de difícil cicatrização para avaliação da cirurgia vascular. Então, você vê que toda a descrição foi feita, fala de vários outros problemas, mas não fala da lesão do pé. Que problema que é? Como é que eu vou chamar? Ah, vascular, vem aqui ver, tem uma ferida que não cicatriza. Que? Pode ser leishmaniose cutânea, porra. Não, aí, ó, falei palavrão, tá vendo? Pode ser leishmaniose cutânea. Leishmaniose cutânea pode fazer uma ferida que pode ter confundido com uma ferida traumática, que não cicatriza. E o vascular não vai ter que ver essa ferida. Outra pessoa deve ver essa ferida. Essa ferida pode ser maligna. Ela pode ser uma lesão tumoral que ulcerou. Eu só vou ter pistas do que eu estou lidando se o problema estiver bem descrito. Até o próximo vídeo. A gente continua depois falando sobre redação clínica para a gente poder escrever de forma clara. E eu lembro sempre a vocês, o esforço que fazemos para escrever uma boa descrição do problema é o esforço que a gente faz para raciocinar sobre o problema. Um problema bem descrito é um problema bem pensado. E um problema bem pensado é metade da solução do problema. Um abraço para vocês. Até a próxima.